Olá, no seu programa Consciência Espírita de hoje, nós vamos ao teatro com temática espírita. Nós vamos conhecer uma obra de grande sucesso baseada no livro do Espírito Emmanuel, Renúncia, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Mas antes disso, eu quero me lembrar, o Espiritismo está neste livro que você está vendo aí, o Livro dos Espíritos de Allan Kardec. Quem somos, de onde viemos e para onde vamos? As respostas estão no Livro dos Espíritos, leitura obrigatória para quem quer conhecer o Espiritismo em profundidade. Perguntas e respostas, fácil de ler, fácil de compreender. Leitura especial para descobrir que existe, sim senhor, um mundo melhor em nossos corações. Nós estamos recebendo com muito carinho aquele que é o adaptador, ele que é escritor, ele que é dramaturgo da obra Renúncia, do Espírito Emmanuel, como eu disse, psicografada por Francisco Cândido Xavier, Alberto Centurião. Tudo bem, Alberto? Tudo bem, muito obrigado pela oportunidade. É um prazer grande estar aqui com você, com os seus ouvintes. Alberto, a gente precisa dizer, a peça adaptada ganhou um novo título, Um Amor de Renúncia. Isso, Pollux e Alcione, Um Amor de Renúncia. Tudo começou quando eu fui convidado pela produtora Rama Cria para escrever uma adaptação do romance Renúncia, do Emmanuel Chico Xavier, para o teatro. Era uma adaptação grande, para elenco grande, para um grande espetáculo. E trabalhando nisso, eu percebi que ali havia a possibilidade de se extrair uma outra peça, contando apenas o núcleo essencial da história, que é a história do par romântico. Alcione, a protagonista, o seu bem-amado Pollux, Padre Carlos, que é por quem ela vem para essa reencarnação sacrificial. E então eu fiz paralelo, eu escrevi duas peças, uma adaptação grande para grande elenco, que deve estrear aí no próximo ano, e essa adaptação que faz esse recorte, pega apenas a história de amor, que é contada no romance, que chama-se então Pollux e Alcione, Um Amor de Renúncia. Eu queria fazer um convite, Alberto. Vamos ao teatro? Pois olha, a produção do programa foi ao teatro e nós vamos ver as fotos de Um Amor de Renúncia e o nosso companheiro Alberto Centurião vai comentar. Muito bem. Aí então é um momento. Nós temos a figura de um narrador que vai costurando a trama e vai contando a história, interligando as cenas. E o nosso narrador é o próprio Emmanuel. Não poderia deixar de ser. Que é representado pelo Valdir Ramos. Vozeirão. Sim. E ele é uma figura realmente de um tribuno romano. Então são momentos da peça. Aqui já o Padre Carlos está... quando ele largou a batina e foi atrás dela procurá-la em Paris, e ela não consegue, naquele momento, se dedicar a ele, recebê-lo, aceitá-lo. A gente percebe um figurino muito caprichado, Alberto. Sim, os figurinos são muito bonitos, bem produzidos. E essa época é uma época de trajes muito bonitos, né? Século XVII, na Espanha, na França. Um colorido muito vivo. Sim. Esse quem é? Aqui o nosso Emmanuel, que é o Valdir Ramos. Muito bem. Também produtor do espetáculo. O Valdir está nos bastidores hoje aqui conosco? Hoje ele está aqui conosco. Nosso abraço, Valdir. Daqui a pouco ele vai estar conosco num próximo programa também. Muito bom. Aqui o casal, a Alcione e o Padre Carlos. Conta um pouquinho para nós dessa relação da Alcione com o Padre Carlos, Alberto. Alcione é um espírito superior, uma alma assim de grande elevação espiritual, vive lá no planeta, num planeta da constelação de Sírios,
onde se dedica à pesquisa sobre o futuro da música na Terra, para trazer renovação à música na Terra. E o seu bem-amado Pollux é um espírito que caiu muitas vezes, e ele diversas vezes reencarnou como sacerdote católico e fracassou. Então, um sacerdote falido que diversas vezes tentou e fracassou, enquanto a sua bem-amada, sua alma gêmea, cada vez se elevando mais. E eles ficaram, então, separados por um abismo vibracional entre espíritos em pontos diferentes da escala espírita. E ele está lá, depois de ser resgatado num umbral de situações difíceis, se preparando para uma nova reencarnação, onde ele decidiu que, de novo, quer enfrentar a prova de ser sacerdote, se dedicar à fé e à caridade. E ele tem muito medo. Então, nessa situação, é assim que a história começa, ele pede socorro, ele se lembra de Alcione e pede a ajuda dela. E ela, então, desce luminosa das alturas, vai até aquele lugar de pouca luz e se propõe a ajudá-lo e diz que sempre estará com ele para dar coragem. Então ele diz, se você pudesse estar comigo, eu estaria muito mais tranquilo, eu teria muito mais oportunidade de não falhar. E ela diz, está bem, então vai reencarnar que eu vou também. E ela pede permissão e, excepcionalmente, ela reencarna para estar próxima dele, para ajudá-lo e ampará-lo nas provas. E ela avisa, nós não vamos poder ficar juntos, nós teremos que ficar separados. Ele diz, eu quero, porque você pode me aconselhar, me orientar. E então, quando ela reencarna, ele já veio antes, naturalmente. Quando eles vão se conhecer na Espanha, ela está com 17 anos e ele com 30 anos já sacerdote. E ele se apaixona perdidamente por essa jovem e ela aconselha, orienta, diz, você não pode, você tem um compromisso e tal. E consegue mantê-lo sob certa orientação. O orientador espiritual dela e tio do padre Carlos é o padre Damião, padre Damiano, que é uma das encarnações do próprio Emmanuel. E o padre Damiano, então, preocupado com aquela situação de alto risco, convence a mãe de Alcione que eles deveriam ir a Paris, se mudar para Paris e deixar o padre Carlos na paróquia onde ele trabalha. E eles são separados. E aí acontecem muitas peripécias, mas sempre eles se encontram e desencontram, se encontram e desencontram. Até que no final ele acaba envolvido com a Santa Inquisição. Meu Deus do céu. Ela, freira, acaba indo parar nos cárceres da Inquisição, exatamente onde ele está como responsável. E ele não sabe que, porque com os nomes trocados em função de ordenação, e ela acaba ficando lá por meses e morre amíngua, e só quando ela já está nos últimos momentos é que ele vai reconhecê-la e perceber que involuntariamente ele foi o causador da morte dela. Um Amor de Renúncia, uma peça teatral adaptada por Alberto Centurião, que está conversando aqui conosco, produzida pela Rama Cria. E olha, aproveito para dar o site da Rama Cria, www.ramacria.com.br. Eu volto daqui a pouquinho com Cristiano Centurião, ele que é escritor e dramaturgo, responsável pela adaptação do romance Renúncia, do espírito Emmanuel, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Até já!